Olá, vídeo 4 de 4, dando continuidade, fazendo o fechamento dessa série, dessa semana. Agora nós vamos continuar falando aqui sobre Lens Effect. Então, como eu tinha citado, a primeira parte eu fiz com imagem, e aí coloquei o efeito. Agora nessa segunda parte a gente vai fazer com outra forma. Um modo interessante é a gente fazer o uso de brushes. Esse aqui eu vou deixar oculto, vou criar uma nova camada para trabalhar em cima. Então você tem aqui a possibilidade de pegar o pincel e de trabalhar os brushes. Aqui tem que ficar atento porque você pode clicar e pode pegar borracha aqui, tem que ficar atento. Então aqui são os brushes. Então tem esses pincel geral, mídias. Esses aqui são os que vêm com o programa. Tá? O que veio com o programa não vai ter talvez nenhum que ajude a gente a fazer o efeito de Lens Effect. Que a ideia era clicar aqui, né, por cima, fazer uma marca aqui por cima e eu pintar um efeito de brilho dessa luminária. Deixa eu pegar de novo o pincel aqui. Então a ideia era pegar um brush como este aqui e eu poder pintar em cima, aqui é de folha, e ter o efeito da luminária. Posso botar branco, um pouquinho amarelo também, não tem problema. Então, o que se recomenda, que a gente vê na internet estudando, é que o ideal é você expandir os brushes que você já possui. Então você consegue fazer download na internet. Então aqui tem um site muito citado, que é o Brushsheet, gratuito, os brushes. Então você pode, por exemplo, colocar aqui Lens Effect com pesquisa. Então tudo que tem aqui são brushes para fazer efeito de luminária, assim como se eu escrevesse smoke, seriam brushes para fumaça, para simular fumaça no Photoshop, né? Então eu peguei aqui dessa lista, vou voltar aqui no Lens Effect, eu peguei dessa lista o 3, aliás eu peguei o 2 e agora eu peguei o 3. Mas aí tem que testar. Eu já carreguei o 2, agora eu vou carregar o 3. Então vamos ver como é que depois, feito o download, como é que eu coloco esses brushes para dentro do programa. Tá? Importante citar que quando vocês forem fazer isso, ele tem que saber onde é que está esses brushes, o Photoshop. Então se você porventura apagar depois, isso aí ele pode dar problema. Então se vocês quiserem, guardem numa pasta e carreguem numa pasta que vai ser os brushes do Photoshop. Por exemplo, numa biblioteca de pincéis. É o que está aí dizendo, né, que eu estou querendo passar. Então aqui, eu venho aqui nos brushes, eu tenho aqui os pincéis, aqui eu tenho importar pincéis. Então aqui em importar pincéis, eu venho aqui no meu arquivo de aula, o 2 eu já importei, agora vou importar o 3. É um arquivo com a extensão ABR, é só clicar aqui e botar para carregar, e eles vão aparecer aqui embaixo. Esse aqui era o 2 que eu já tinha aberto, e este aqui é o 3. Então tem uma infinidade muito grande de opções na internet de brush, e aí o processo depois é testar. Uma coisa que já dá uma dica do formato é você clicar por exemplo, nesse brush 31, ó, ele já te dá mais ou menos o formato, ó, não precisa nem clicar, você sabe que como é que ele vai ser. Formatos aqui, 32,
Então vamos ver este aqui. Vamos dar um Ctrl mais e um clique. Ferramenta pincel. Diminuir. Eles vêm com um tamanho bem grande. Ó, então dei um clique ali. Ele fez o efeito em cima da camada que eu criei aqui. Ó. Tá? Então, ó, você pode ir aplicando, só que lógico, né? Vou até colocar Ctrl Z. Isso aqui depois vai precisar de um ajuste de transformação. Então esse aqui já fiz, agora Ctrl T. Ó. Tá feito aqui, ó, mas eu vou ter que mexer. Depois eu posso ter que duplicar para fortalecer, para ficar mais forte. Depois eu posso juntar as camadas, mesclar camadas, tá? Então, mas com o brush você cria. O interessante do brush é você variar, não ficar sempre no mesmo efeito. Você tem uma possibilidade maior de efeitos diferenciados, né? Vou ter que afastar porque os brushes eles entram com tamanho grande. Uma forma de vocês testarem eles, e eu vou dar a dica, para não ter que ficar vendo só o preview aqui na hora que você clica, você pode fazer uma camada, jogar um balde de tinta preta, depois troca a cor, então amarelo claro, e aí você testa os brushes, ó. Você vai testando eles. Até tem um que pegado 2 aqui. Ó. Então a vantagem de você importar é você fazer o efeito. Você parece uma estrela. Então esse é você fazer o efeito diferenciado, senão você vai ficar sempre com a mesma aparência, né? E outra, né, este brilho que foi usado aqui nessas luminárias não quer dizer que outro tipo de luminária não vai ser diferente, tá? Então tem que ficar atento a essa questão do efeito do brilho, como vai ser, tá? Então fica a dica, você pode fazer, então, nesse caso eu não vou fazer completo quanto o outro, mas fica a dica que também você pode fazer diretamente com o brush diferenciado. Aí não vai precisar fazer aqui o ajuste, botar no modo divisão, vai poder fazer direto, tá? Feito isso, a próxima ajuste nessa imagem que será feito vai ser, a gente vai falar de algo que não foi falado na semana passada, e para complementar a gente vai fazer em cima dessa imagem. A gente vai falar sobre a colocação de texto. Então a gente vai colocar texto e efeito sobre texto. Então a gente vai colocar ali um texto ali no fundo da cena e vamos mostrar as possibilidades de efeito sobre texto, né? Esse recurso que nós vamos mostrar, que é opções de mesclagem, é bem antigo, né? Não houve grandes alterações, mas para fazer um efeito rápido, dar uma impressão de sombreamento, alguma impressão de 3D, né? Simulando 3D, não que seja 3D, é bem interessante. Então vou pegar aqui a ferramenta texto, lembrando da semana passada. A ferramenta texto é um outro objeto de outra categoria. Então, lembrando da semana passada, nós temos as categorias aqui: a imagem, efeito, texto, figura, vetorial e objeto inteligente, né? Então, vou escrever aqui um texto. Ele entra pequeno, eu já dou um Ctrl T, Ctrl mais. O texto está errado, não é SAPA, é SPA. Vou inventar um nome aqui. Vou botar o nome do canal, SPAEctos. Então aqui é um texto, Ctrl T. Deixa eu
voltar aqui, só bota o cursor na diagonal para ele vir aumentando de forma proporcional em x e y. Então ali está o meu texto, Sparectus. Primeira coisa é o seguinte, então isso aqui é um vetor e ele é livre para alterar. Então você pode alterar espaçamento, uma série de coisas. Então e cor. Então 2 cliques no T, seleciona ele, sempre vai por aqui e aí você troca a cor. Ó. Botei um laranja da cor do Ectus. Poderia colocar uma outra cor também, uma cor branca. Outra coisa também, você pode dar 2 cliques aqui na camada. Você pode, depois de dar 2 cliques, você pode mexer centralizado, esquerda, direita, enfim, aquelas itens que a gente já conhece. Além disso, eu posso alterar a fonte, que isso é algo importante. Escolher uma fonte que esteja de acordo com o trabalho que você quer fazer, a arte que você quer colocar sobre o teu tema que você está trabalhando. Lembra, você pode baixar uma fonte diferenciada também, baixar uma fonte diferenciada e instalar no teu computador. Lógico que a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Está desalinhado com a perspectiva, então a gente vai ter que alinhar com o sentido da perspectiva através de transformação livre, tá? Então, Ctrl T, eu posso com o Ctrl fazer a deformação livre. Aqui ainda estou decidindo a cor que eu vou usar, não estou muito convencido do branco. Deixando essa cor em verde claro. Então aqui está o texto. Este texto agora a gente pode trabalhar em cima dele. Vamos mostrar uma opção que o Photoshop tem há muitos anos. Não serve só para texto, lógico. Serve também para figuras. Que é a opção, com o botão direito aqui, opções de mesclagem. Então aqui em opções de mesclagem tem uma série de efeitos que você pode jogar aqui sobre o texto. Também poderia jogar sobre uma figura. Então vamos a alguns exemplos. Chamfer Entalhe, né, que é para dar um aspecto 3D só com sombreamento. Aí pode ter contorno, você pode definir algum tipo de contorno. Textura, você tem algumas texturas padrão do programa. Aqui eu tenho traçado em volta. Aí tem sombra, deixa eu tirar o chamfer aqui. Aí posso fazer sombra dentro do texto. Sombra dentro do texto. Vou botar normal aqui. E vamos trabalhar aqui com mais escuro. Então, se fosse um painel cortado, ficaria assim, né? Pode ser também, aqui tem uma repetição de sombra interna várias vezes, não sei porquê. Aí eu tenho aqui, vou desligar então a sombra interna. Aqui eu acho que ele fica repetindo o efeito. É o mesmo efeito. Aqui eu tenho o brilho interno.
desligação, brilho interno. É como se fosse um glow, né? Um brilho interno, se fosse um glow. Pode escolher a cor que for. Parece às vezes até um neon, né? De repente você colocar uma sombra interna com brilho interno, talvez. Aí talvez é melhor que a sombra interna também seja de outra cor. Então você tem então o brilho interno. Você consegue, quando coloca branco, aparece nos cantos, ó. Ó, vou deixar mais forte. Além disso, você pode trabalhar com esse acetinado, que é na verdade um gradiente. Para algum efeito como metal pode ser interessante, imitando metal. Sobreposição de cor, degradê. A imagem fica com degradê. Tem vários tipos de degradê já que vem aqui com o programa. Você pode estar trocando o ângulo, tamanho. Ficou legal esse degradê com sombra interna. Além disso, você tem sobreposição de padrão, ou seja, tipo uma achura que você escolhe. Tem vários estilos. Você escolhe um padrão. Vamos ver ali os padrões que tem. Não é para esse caso. Ó. Brilho externo. Esse sim é mais glow. Pensando bem no glow, esse é mais glow. Brilho externo, porque ele está mais para fora, né? Ó. Aí sim passa aquele aspecto de neon. Ó. Bem neon. Deixa eu ver como é que ficaria esse com chanfre. Não, chanfre é muito esquisito. Deixa eu ver. Mais ou menos. Bom, aí tem uma série de parâmetros, né? Isso aqui é só dando uma geral. E tem, por fim, a sombra projetada, que é para trás. Aí, né? Então, você tem também a sombra projetada para trás ali, que é esta aqui. Aí você também define o quanto que é escuro, se tem opacidade ou se não tem, que ângulo que vai estar. Então aqui então são as opções de mesclagem. Tá? Fiz uma misturança do caramba aqui. Vamos ver como é que fiz aqui de longe. É meio chamativo, né? Talvez fosse interessante que não fosse essa cor base. Quando você der OK, você tem sobre
a letra você tem os efeitos criados aqui, a sombra interna, e você pode, com 2 cliques, voltar e mudar alguma coisa. No caso meu, meu interesse nem é mudar o efeito, meu interesse maior mesmo é mudar a cor para branco do texto. Tá. Então é isso. Então esse texto você pode estar colocando no teu 3D, se você não fez na hora de fazer a renderização, porque às vezes é meio chato colocar o texto no processo de renderização, você pode colocar depois, num segundo momento, no Photoshop. Né? Você pode estar colocando, mexendo no cílio externo no tamanho dele, um pouquinho assim, ou fica bem grande, ou fica bem grande. Então é isso, essa parte então de texto, esse ajuste nós vamos fazer da parte textual. Agora nós vamos fazer outro ajuste nessa cena. Vamos fazer o ajuste para vocês verem a diferença que dá, a importância de ter as seleções. Então aqui essa parede ela tem um bege, então vamos fazer uma seleção dessa parede para simular outros tons de pastilha. Então às vezes é muito mais prático eu ter essa seleção feita para mim fazer simulação de tom de pastilha, do que ter que ir no software e renderizar tudo de novo, ter que fazer todo o processo de renderização, principalmente se a imagem é grande e tem um tempo de renderização. Né? Com isso, então, nós vamos para os fechamentos já dessa série de 4 vídeos, mostrando nossos 2 últimos tópicos. Primeiro vamos selecionar todas as paredes aqui para ver a diferença que dá o ajuste de cor, e depois nós vamos fechar com atacando um problema que é crônico dos renderizadores. Tá? Não é tanto no Lumion, mas alguns renderizadores, como os plugins de render para SketchUp, 3ds Max e outros, que é este aqui que eu vou mostrar para vocês, este problema aqui. Ó. Então, vou dar Ctrl+, que é isso aqui. Ó. É esse pipocado aqui chamado Noise. Então isso aqui é um problema. Tá? Então tem na porta aqui, tem também no teto, tá maior as manchas. Ó. Isso aqui tudo causado pelo renderizador. Tá? Então nós vamos atacar nesses dois ajustes finais dessa imagem. A possibilidade de trocar de tom da pastilha e retirar esse ruído, esse noise, né, atenuando ele. Tá? Então eu vou começar a fazer a seleção, tem que selecionar tudo, né, porque eu não tenho aqui uma pré-seleção, né, bem certinho a seleção em toda a pastilha e aqui na parte do noise. Então eu vou começar a seleção. E aí o vídeo vai dar um salto e a gente vai para o ajuste. Mas é isso, tem que fazer a seleção com poligonal. Lembrando que você começa a selecionar. Caso você erre, ó, você aperta Backspace. No teclado ele vem voltando. Ó, tá? Então se eu fiz isso aqui de errado, Backspace vai voltando, ó, no teclado. Tá? E adicionar a seleção. Ó, já fiz isso aqui. Adicionar é Shift. Subtrair é Alt. Tá? Então a seleção já está feita, né? Demos um salto no vídeo, e daí nós temos já a seleção salva. Nós vimos semana passada, eu posso fazer uma seleção no Photoshop e salvar. E agora nós vamos trabalhar em cima dessas seleções. Então o primeiro que eu vou carregar aqui vai ser carregar seleção. Eu tenho aqui parede, teto, porta. Teto, parede primeiro. Então tem toda a parede selecionada. Venho aqui na camada de baixo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou duplicar essa camada de baixo. Por quê? Eu quero ter um controle, eu quero que seja feito com máscara esse teste que eu vou fazer de cores na minha parede. Então aqui agora eu vou fazer a máscara em cima da minha seleção. Ó, se eu apertar embaixo, ó,
Isso foi o que foi separado, ó. Tá vendo ali? Tem aqui só pegar aqui, tem uma luz, qual que tá ligada aqui? Aquela tá, acho que com o tipo errado aqui, a divisão. Acho que agora tá certo. Tá. E então aqui, se quando eu apago, aparece só a parte selecionada de parede, né? Isso aqui fica preto por quê? Porque existe uma relação desse divisão com o que está embaixo. Se o que está embaixo está oculto, volta a aparecer a marca preta. Então nessa camada aqui de cima eu faço o ajuste. Então eu venho aqui, aí pode ser objeto inteligente com filtro inteligente ou direto aqui nos ajustes. Então vamos, por exemplo, mexer com o clipe de cores. Vamos ver o que vai dar aqui. Se fosse rosa a pastilha, realmente não combina, mas nossa, as possibilidades. Bem, você pode fazer combinações. Eu posso botar um verde assim, que está muito vivo, e depois eu poderia fazer um outro ajuste de brilho e contraste. Por isso que o ideal, muitas vezes, para a gente poder ter mais controle, é bom fazer com objeto inteligente mesmo. Aí agora sim eu entro com um efeito. Primeiro, porque aí eu fico com um controle maior ali. Aqui nas camadas eu vejo separado certinho. Então ajuste, clipe de cores. Por exemplo, aqui, tom de verde que eu estava falando. Aí fico ele aqui. Depois eu entro com brilho e contraste. Então tá aí um exemplo de ajuste da pastilha com base na seleção. Se tirar aqui, volta ao tom natural. E para finalizar, a questão do ruído, do noise, que a gente falou, que é esse pipocado que vários renderizadores geram isso aqui. Eu não mexi nessa parte, eu selecionei mais essa do meio para exemplificar, mas o certo era fazer cada pedaço, né? Esses pedaços aqui com mancha, também essa mancha da renderização, você pode arrumar com carimbo também. Eu vou exemplificar aqui rapidamente, ó. Pode fazer uma seleção aqui para você demarcar o carimbo para ele não fugir, e com a ferramenta carimbo você pode carimbar em cima da mancha e tirar. Então mancha tiraria com carimbo, mas como é uma área muito grande que você vê umas marcas, aqui a gente vai fazer com outro recurso. Então tem um pouco de noise, de ruído aqui. Na porta tem, a porta é menor o ruído, ó, as manchas, ó, mas tem também. Então vou começar pela porta. Então aqui eu vou selecionar, carregar seleção, a seleção que eu já fiz da porta. Observem que eu dou a volta na fechadura e tem uma explicação. Essa volta na fechadura é porque, eu vou até adicionar um pouco mais de seleção aqui, porque eu vou trabalhar com desfoque para disfarçar o noise, tá? Então se eu pego a fechadura, ela ficar desfocada, vai ficar estranho.
Uma vez selecionado, selecionar, modificar difusão, 12 pixels, e agora eu entro com desfoque gaussiano ou Gaussian Blur. Então selecionar, filtro, desfoque, gaussiano, e daí você vê aqui, ó, o noise vai sumindo, ó, o ruído. Ó. Aqui está mais para ver melhor aqui em cima. Deixa eu dar um zoom. Fica liso. Ok. E para fechar, vamos fazer o mesmo no teto. Temos já uma seleção. Então vamos lá selecionar, carregar a seleção teto. Eu também, pelo mesmo motivo, circundei as luminárias, porque se pegar o desfoque na luminária vai ficar estranho. Também vou fazer uma difusão de 12 também. E agora vamos para o desfoque gaussiano também, ou Gaussian Blur. Lembrando um detalhe importante, ó como é que tá, ó como é que estava, olha como é que ficou. Lembrando de um detalhe importante, tá? Essa técnica que foi usada aqui de desfocar para disfarçar a noise, tá? Ela vale para superfícies lisas, né? Superfícies com textura não vai ficar tão bom, né? Então, se vocês querem ver aqui atrás, ó, então aqui atrás também tem noise, ó. Aqui, se eu aplico o desfoque, eu perco o rejunte do ladrilho, tá? Então não é em todas as situações que vai funcionar essa questão de eu desfocar e deixar liso, ó, sem mancha o meu render, ó, ficou liso, ó, tá? Então é isso, fechando aqui por hora o vídeo, o último vídeo da série dessa semana, né? Semana que vem a gente retorna com os vídeos da série do Lumio. A gente abre um novo software, onde a gente vai falar de renderização, configuração do Lumio. E é isso aí. Valeu!